Olá a todos, muito bom dia. Meu nome é Rafael Ribas, eu sou o gerente de marketing da Bematec Eugin. Bem-vindos à nossa live de hoje, né? A live hoje é um tema bem especial, a gente vai falar sobre RH, sobre as dinâmicas aí da RH também, algumas informações a respeito desse tema. Gostaria, primeiramente, de informá-los que essa transmissão está sendo gravada. Posteriormente, ela vai ser disponibilizada dentro da academia Bematec Eugin, no YouTube também da Bematec Eugin. E, diante disso, eu queria dar só mais um recado, que qualquer pergunta que vocês tenham, vocês podem ficar à vontade no espaço ao lado direito de vocês. Tem um menu ali para perguntas. Quem já participa das nossas lives já está acostumado. Quem é a primeira vez que está entrando, também pode ter um espaço aí de perguntas. Ao final desse nosso bate-papo, nós faremos a leitura aí das perguntas que foram feitas. E uma boa live para todo mundo, né? Vamos começar. Eu vou apresentar para vocês, primeiramente, a nossa convidada, né, Mirela. Primeiramente, obrigado, Mirela, pela colaboração, pela sua participação. A Mirela, ela é psicóloga, ela é formada pela FMU de São Paulo, é especialista em coaching pela SBC e é CEO e fundadora da Senses RH. O nosso tema de hoje, falando sobre RH, falando sobre algumas tendências durante todo esse momento que a gente vem atravessando, e eu queria passar para vocês que nós também nos preocupamos não só como empresa, mas também como varejo, como indústria, e essa nosso bate-papo aqui é para passar algumas técnicas, conversar realmente. A Mirela vai nos expor aqui algumas técnicas, algumas informações, e como vocês podem tratar sobre recursos humanos com seus colaboradores, com as suas empresas, se você também é um colaborador da sua empresa, como trabalhar com hard skills, com soft skills. E diante disso, né, Mirela, queria começar perguntando para você que, diante de todo esse cenário que a gente vem atravessando, onde as pessoas vêm trabalhando principalmente de forma remota, né? As empresas, não são todas as empresas que estão trabalhando localmente, muitas empresas, os funcionários estão trabalhando remotamente. Como é que a gente pode trabalhar com os colaboradores? Como é que a gente pode trabalhar a motivação desses colaboradores? Tá, primeiro, bom dia a todo mundo. Eu sou pernambucana, moro em Curitiba, mas conheço bastante o Brasil e estou bem feliz de estar falando com muita gente, né, desse Brasil afora. Como o Rafael falou, sou psicóloga com formação em coaching, em organizacional e em psicologia da saúde. O grande mote da minha carreira é humanizar o RH. Então, todas as vezes em que eu trabalhei tanto na área de recrutamento e seleção, quanto a parte de gestão de recursos humanos, eu sempre levantei a bandeira das relações e acho que, apesar de estarmos vivendo um momento muito difícil, né, um momento em que a gente se distanciou como pessoas, a gente conseguiu entender o valor dessas relações. Porque, principalmente até pegando um gancho com a pergunta que o Rafael fez agora, a maior forma, ou talvez a melhor forma, da gente fazer com que as pessoas, mesmo à distância, estejam motivadas, é fazendo elas se sentirem próximas. Então, primeiro queria dizer que o meu canal está aberto para todo mundo, tá? Independente de fazer parte desse projeto, meus contatos vão ficar à disposição para todos, para a gente tirar dúvida, para a gente construir, digamos assim, uma relação de trabalho cada vez mais humana. E, Rafa, falando assim, próximo disso que você me perguntou, eu vou te dizer assim, muito
muito tempo, a gente foi muito reticente com relação a essa questão do home office, né? Não eram todas as empresas que se disponibilizavam a colocar os colaboradores em home office, porque ainda tinha uma coisa muito presa, aquela coisa de você tem que vir aqui, fazer o horário, eu tenho que ver o que você faz, eu tenho que estar com você para fazer a reunião. E acreditem, a gente tem percebido entre pesquisas internas que as pessoas estão trabalhando até muito mais em home office do que elas trabalhavam e eram produtivas quando estavam dentro da própria empresa. É o que a gente chama no RH de presenteísmo. Elas estavam fisicamente, né? Elas estavam ali em pessoa, mas não entregavam tudo que poderiam. A gente só não conseguiu mensurar ainda se essa entrega do home office no momento é em função da estrutura, né, da pessoa estar realmente em casa, da pessoa estar mais à vontade, enfim, ou se é o fato delas estarem com medo e com receio da questão econômica do país, onde elas se sintam um pouco mais vulneráveis com relação à taxa de desemprego. Mas o que a gente sabe é que mesmo em home office, elas estão trabalhando bastante, e a forma que a gente tem de se aproximar é criando reuniões ou criando momentos em que a gente não só fala em produtividade, né? A gente fala em ideias, a gente faça brainstorming, para que eles possam se sentir pertencente a um time e não apenas como jogador individual. Para que você não tenha esse distanciamento, o distanciamento social já existe, né, diante do que a gente passa. É muito interessante o que você está falando pela questão da sugestão de ideias, fazer com que as pessoas façam parte se sintam parte realmente da empresa, não só eu sou mais um número, sou mais, né, a gente fala muito disso na parte de gestão, né, para que as pessoas se sintam também donos da empresa, né, se coloquem no papel do dono da empresa. Muitos que estão nos assistindo aí também são donos da empresa, né, mas que seus colaboradores também se sintam parte da empresa, dando sugestões de melhoria, sugestões de como gerar uma integração melhor, times, equipes. Existem empresas onde as equipes, com esse distanciamento, se distanciaram mais ainda, né? Dentro de uma empresa física, o financeiro não fala com a área de produção, existe essa parte, né? E eu acredito que isso que você está colocando para a gente faz total sentido, porque as empresas têm que não pode se criar feudos dentro das empresas mesmo remotamente. Você realmente tem que gerar um engajamento entre as próprias equipes de diferentes áreas, né? Pode falar. Então pode falar você. Você sabe que, assim, à medida em que eles se entrosam e eles conseguem fazer essa troca de forma respeitosa, porque o que acontece? Existe uma dificuldade muito grande de você palpitar no trabalho do outro, né? Porque o outro não vai gostar, ou porque o outro sabe muito mais do que eu. Mas, assim, existe uma máxima, inclusive em consultório, e que a gente fala assim, que o distanciamento faz com que as coisas absurdas surjam. E essas coisas absurdas é que fazem com que a gente ou entenda a nossa estratégia de um ponto diferente que a gente nunca pensou, ou de fato diga, poxa, essa é uma alternativa que a gente nunca iria pensar. Então, assim, faz com que ele se sinta à vontade de palpitar. Às vezes a gente, como gestor, como dono de empresa, a gente já tem nossos preconceitos, a gente já quer, mesmo dizendo que não, a gente já quer certas respostas. Quando alguém vem com uma resposta totalmente diferente, ao invés de a gente anular, a gente anota. Você fala assim, olha, neste momento, né, talvez não, mas vamos levar em consideração até o final do projeto, a gente vai voltar nesse tema e a gente vai levantar essa possibilidade. Até para que esse colaborador consiga fazer um raciocínio macro desse negócio. Uma vez, e aí eu vou falar um pouco mais disso sobre lá, quando a gente for falar sobre estratégia, eu comecei a entender que um grupo de gestores muito bons tecnicamente, né, o que a gente fala dos hard, eles estavam todos preparados, muito bem vividos, tinham equipes muito boas, mas eles não performavam como empresa. Por quê? Porque eles só entendiam da sua própria área. E é como um time de futebol. Neymar não joga sozinho.
Então, a gente precisa preparar o time todo para que todos entendam não só o seu papel, mas a importância do outro nesse time. Então, eu entendo que a gente tenha pequenas células onde a gente faça as reuniões talvez mais estratégicas, mas partilhar com todos, pelo menos um ou outro, para que todo mundo entenda por que você está raciocinando aquilo, por que essas pessoas estão doando determinadas ferramentas, por que não aquilo que eu imaginava, mas aquilo que o outro sugeriu, fica mais fácil eles entenderem o negócio de uma maneira macro. Estratégia, olhar de dono. Por que estamos pensando assim? Tudo bem, você só faz o financeiro. Tudo bem, você só faz o design. Mas o design precisa entender o que o financeiro faz. O financeiro precisa entender porque o design pediu determinada coisa. Então, assim, essa união, mesmo que à distância, mesmo em isolamento, ela é possível. Tá? A gente está vivendo agora, talvez, um cenário em que a gente tinha inúmeras ferramentas e a gente não utilizava. Estamos sendo muito resilientes em entender que essas alternativas existem e estão vindo para ficar. Uhum. Existe alguma prática, alguma metodologia que você recomende diante desse cenário que a própria gestão possa aplicar com os colaboradores? Tá, tem uma coisa muito antiga que funciona muito legal, que eu carinhosamente chamo de pracinha, tá? Mas, na verdade, são micro-reuniões, aí você vai fazer uma escala de reuniões em que esses colaboradores, eles têm seus próprios grupos de liderança, tá? Por exemplo, é uma frase que eu vou falar agora no começo e vou falar no final desse treinamento. O bom líder é aquele que não faz falta. O bom líder é o que não faz falta. Se você tem que estar lá, se você tem que olhar, se você tem que tomar conta, se você tem que decidir por eles, você não está sendo um bom líder. Então, assim, você tem que exercitar suas equipes para que eles façam do papel deles, mesmo que não, pontos de liderança. A gente fala que são lideranças de arrimo. Então, sei lá, uma coisa simples. Vamos pegar a pessoa que cuida do transporte da empresa, tá? Então, você vai dizer assim, o que você faz? Eu só vou lá e libero os carros, né, para o pessoal da logística. Tá, mas você pega uma planilha, você vai liberando, tal. Então, você vai ter que começar agora a criar células em que você vai se reunir com essas pessoas para fazer a avaliação do carro, o estado do carro, a questão do combustível, qual é o itinerário, quais sugestões eles vão dar para a agenda dessa semana. E depois você compila todas essas informações e traz para a gente via relatório para você se reunir com a gente e a gente decidir como vai ser o novo cenário. Aí, a partir daquilo ali, você já não tem mais só um assistente que faz um trabalho meio cara crachá. Ele é líder. Ele agora tem uma equipe dele. Essa equipe já vai criar uma outra equipe. E assim vai. E eles vão exercitando entre eles a competência de liderança. À medida em que você não está com essa equipe, que você não está reunido com essa equipe, eles vão gostar, digamos assim, de trazer os resultados. E aí, mesmo uma função operacional, eles começam a criar uma característica de operação tática. Não sei se ficou claro. Não, ficou bem claro. É interessante isso, porque você faz com que eles sejam, de certa forma, independentes, apesar de não ter uma gestão direta sobre as demais pessoas, né? É bem isso que você está falando. A gente enxerga muito isso dentro de algumas empresas que o gestor viajou, o gestor saiu de férias, ou o gestor saiu de por algum motivo saiu da empresa, foi para alguma outra empresa, seja lá o que acontece, né? E a área fica perdida, né? A área fica, poxa, mas era só o gestor que estava na empresa? É bem isso que você está falando, bem isso que você está recomendando, você exercitar com os colaboradores para que eles sejam, de certa forma, autogerenciáveis também. Exatamente. Você sabe que quando eu tinha colaborador na minha equipe que ligava e falava assim, Mirela, faltou luz na empresa. Vamos liberar os funcionários? E eu falava, o que você faria? Aí você dá aquele impacto, né? Não posso decidir isso, porque minha vontade é mandar todo mundo embora. Eu digo, tá, todo mundo vai embora. Tem ônibus para todo mundo agora? Não tem. Não tem. Qual a alternativa que você vai dar? Eu jogava 3 perguntas e falava assim, me liga em 2 minutos. Eu não estou podendo falar agora? Resolve aí e me fala o que vai ser resolvido. Eu sabia o que ia ser resolvido, eu sabia a decisão que eu ia tomar, mas eu precisava que eles pensassem além.
do que ficassem na dependência da minha decisão. Então, assim, ele já dizia assim, não vai dar para liberar agora, a gente vai ter que aguardar pelo menos mais uns 20 minutos para dar tempo das vans chegarem, etc. Eu digo, é isso? Então, tá. Pergunto, tem custo? A empresa vai cobrar tanto. Você tem caixa? Não, não tem. Então, assim, dá para o outro, mesmo que você saiba a resposta, a possibilidade de pensar. Por quê? Porque se aquilo acontecer de novo e você não estiver lá, isso aí faz com que ele se sinta capaz e firme para poder dar sequência ao teu trabalho. Então, eu cheguei a um ponto de entender que todos eles, por mais que eu compartilhasse, né, por mais que parecesse assim, nossa, mas ela está folgando, porque ela pediu para fazer um relatório que ela faz. Eu sabia que ele ainda não estava preparado para fazer aquilo, eu ia ter que revisar no final. Mas a gente precisa fazer com que os nossos colaboradores, eles se sintam na possibilidade de ter que encarar isso aí. Então, em casa hoje, o que a gente vai fazer muitas vezes? Ao invés de a gente ficar ali tomando conta do que o cara faz, abre aqui a planilha que eu estou vendo online o que você está fazendo, etc e tal. Você dá a ele a entender de que ele está fazendo algo com o poder de decisão. E depois ele vai ter que argumentar ou defender a decisão que tomou. Né? Não, perfeito. E quando a gente fala de times, né, de equipes, é importante que no momento desses a gente também fale sobre a própria readequação, né, dos times, a própria formação de um time, né? A gente está falando disso, de formar com que as pessoas que fazem parte de uma equipe se sintam gerenciáveis, né, autogerenciáveis. A gente fala muito de restabelecimento de estratégia e formação de equipe nesse momento. Você tem alguma dica para passar? Como é que a gente pode trabalhar, né, nessa situação? O que acontece é assim, né? Algumas empresas, elas possuem já um calendário de avaliação de desempenho. E não é uma coisa muito difícil, sabe, Rafael? Bem da verdade, existem muitos protocolos e ferramentas. Mas, às vezes, o pequeno, que é o nicho da Sensis hoje, né? Eu trabalhei com grandes indústrias. Quando eu decidi sair da indústria para poder atender os menores, eu pensava assim, como é que eu posso pegar a expertise das grandes consultorias e aplicar e formatar de um tamanho que seja possível para os pequenos? Por quê? Porque eu dizia, os pequenos hoje vão querer crescer, os pequenos hoje têm essa possibilidade, mas eles não têm o potencial de caixa que uma grande empresa tem. E as consultorias cobravam muito caro por ferramentas já pré-estabelecidas. Então, a gente começou a fazer adaptações dessas ferramentas para os pequenos. E a primeira coisa é sentar com essa empresa e entender essa cultura. Ok, vamos entender o que você quer. Porque tem empresa que quer ser conservadora. Tem empresa que quer Vale do Silício, né? Tem empresa que quer trabalhar todo mundo junto. Tem empresa que não. Olha, eu nem tenho sede. Eu vou em coworking. Então, assim, você tem que entender a cultura dessa empresa, mas não pode deixar de estabelecer um contrato de desempenho com essas pessoas. Num primeiro momento, vamos olhar o copo meio cheio, meio vazio. Parece que é uma cobrança a mais. O cara quer que eu entregue, o cara vai me cobrar resultado. Só que dependendo de como você apresenta essa ferramenta, você diz assim, não, eu quero clarear para você os lugares que eu quero que você chegue. Eu quero que você veja a tua trajetória aqui dentro. Eu quero que você me diga aonde você quer estar daqui a um determinado tempo. Porque a pessoa que sonha grande, sonha pela empresa também. Né? Eu digo, as pessoas, quando medíocres, não estou falando no sentido pejorativo, mas no sentido mediano. Né? Quando medíocre, elas entregam de forma medíocre também. Então, a gente tem que estimular. Então, você tem que cada vez mais criar subterfúgios e criar ferramentas para que essas pessoas possam visualizar onde elas vão estar daqui a 1 ano, daqui a 2. Como coaching, a gente cria até um mapa mental. Beleza, você quer esse cargo? O que você vai fazer para esse cargo? Volta aqui, volta aqui, volta aqui, né? Até você chegar lá, porque ele não vai cair do céu. Então, assim, cria-se as avaliações de desempenho, das mais simples até as mais complexas. Vai depender do que você quer estabelecer, qual é o diálogo que você vai ter com esse colaborador. Mas a avaliação de desempenho nada mais é do que um baita contrato que você tem de resultado, tanto da empresa para com o colaborador,
quanto para o colaborador, para com a empresa. E as coisas mais claras, elas tendem a ficar mais impulsionadas. Então, assim, vamos lá pensar que a gente tem um time em que você tem pessoas ótimas. Mirela, eu não tenho nem o que mexer, porque meu time é muito bom. Ele pode ser melhor. Talvez você não tenha dado para eles a oportunidade de criar coisas novas, né? Então, o time que está ganhando não se mexe, né? Mas pode ser que você tenha 2 times. Então, vamos criando as possibilidades. E a avaliação de desempenho é uma forma tanto de mensurar quanto de criar um diálogo, porque na correria do dia a dia, na correria, a gente sempre, todo gestor fala, mas eu dou feedback diário. O que eu quero, eu falo na hora. Mas o colaborador entende isso como registro. Ele precisa da medalha. Ele precisa daquele mérito. Ele precisa pegar. Eu até brinco, eu digo, ele precisa do hardware da meritocracia. Para uns, a meritocracia é dinheiro. Ok, tem gente que vai dizer assim, olha, eu não recebi aumento, eu não estou recebendo uma variável sobre isso. Tem gente que o mérito é nomenclatura. Você pode ter um baita de um aumento, mas se você não criou nele a sensação de poder, ele ainda não está satisfeito. Tem gente que a meritocracia é oportunidade. Então, às vezes, você ser representante num congresso e ele poder mostrar isso e trazer coisas novas, e quando voltar a apresentar para todo mundo aquilo, é muito mais valioso do que 5% de aumento, do que 10% de aumento, do que tirar ele de uma posição de analista júnior para um analista pleno. Por quê? Porque ele se empoderou de um voto que a empresa está dando, né, para ele de capacidade, de compartilhar, de treinar, enfim. Então, assim, cada pessoa tem um valor. Quando eu falo valor, não estou falando só em dinheiro, né? Cada pessoa tem um valor. E a gente precisa, como gestor, entender qual é o valor de cada um dentro do nosso time. Às vezes, vou mandar o cara para a China. Não nesse momento, mas eu estou querendo dizer assim, não, né, gente? Mas eu falo assim, tudo que o cara quer é conhecer novos horizontes, novas possibilidades, novos produtos, dizer assim, olha, eu fui e vi as coisas de ponta e trazer para partilhar isso com vocês. E aí você diz assim, qual o custo disso? É um custo pontual, é caro, é caro. Mas se você for botar na ponta do lápis, que você vai ter que dar uma variável, etc e tal para o cara, você diz, olha, aqui nem foi um investimento muito caro. E você, tipo, enraizou nele uma relação, que eu falo que é o sexto elemento, de fidelização dentro da empresa. Porque ele diz assim, nossa, eu tive a oportunidade e futuramente eu tenho novas oportunidades. Então, entenda no seu time qual é o valor de cada um. O valor nem sempre é remuneração. Certo. E é importante você estar falando disso, porque a gente usa muito da metodologia de fazer one-on-one com os colaboradores, né? Onde você, pelo menos uma vez por mês, e não existe um ciclo que diz, tem que ser a cada 15 dias, tem que ser a cada um mês, né? Depende muito da empresa, né? Onde você conversa individualmente com o colaborador e não é só um feedback que você vai dar para ele, você tem que também escutar o que o colaborador tem que dizer para você, né? É uma mão dupla, né? Quando a gente fala isso. E nesse ciclo de avaliação de desempenho, você entende que a avaliação de desempenho a gente faz ela anualmente, né? O comum dentro das empresas você fazer anualmente, até porque existem empresas onde essa avaliação de desempenho conta para uma distribuição de lucro, um PPR, um PLR, né? Além dessa avaliação de desempenho, você também entende que eu traçar com o meu colaborador um plano de desenvolvimento individual, por exemplo, PDI, né, no começo do ano, e fazer isso ao longo do ano, esse acompanhamento, também faz parte dessa formação de equipe? Faz totalmente. Na verdade, esse plano, porque é o que você falou, não existe um ciclo. Cada empresa, eu estou tentando até não criar só uma estratégia aqui quando eu falo com todo mundo, porque eu sei que aqui a gente tem culturas diversas. Então, eu não posso falar grande, nem para o médio, nem para o pequeno. Estou tentando falar de uma forma próxima para que eles visualizem no dia a dia assim. A questão da avaliação de desempenho, para uma empresa que tem 10 funcionários é uma, para uma empresa que tem 1.000,
toma uma outra proporção, tá? Para uma empresa que tem relação com premiações, porque a gente tem tanto, digamos assim, os resultados globais quanto os resultados individuais, tem uma outra condição de avaliação de desempenho. Então, soa de uma forma diferente. Mas, o que a gente quer dizer é, esse desenho que você fala aí sobre a questão do desenvolvimento individual, ela tem que permear, ela tem que ser paralela a tudo isso, porque a gente está falando do mesmo indivíduo. E a gente tem que criar nesse indivíduo o desejo e o objetivo profissional de chegar onde a empresa precisa que chegue, onde a empresa quer que ele chegue. Só que ele tem que querer. Então, esse querer, esse pacto, começa nessa avaliação de desempenho. Feito, a gente começa um programa de desempenho individual. Nesse programa de desempenho individual, e aí eu vou te falar que aí é de cada líder, tá? Eu gosto muito eu até brinco que essa questão do feedback, que é um termo que a gente usa muito, ou o feedback, né? Eu digo, se chega lá, já é feedback, você acaba com a pessoa. Ele é muito frio. Então, criem um ambiente diferente. Tomem café quando for fazer isso. Não gosta de café? Toma um chá. Mas, assim, senta na praça, sabe? Chama o cara e diz assim, olha, essa aqui não é o feedback formal, esse aqui é um momento para gente. O que você pode me dizer? E sempre comecem com, eu tô aqui para te ouvir. O que você achou desse teu, sei lá, 6 meses de empresa? Né? O que você avaliou desse teu primeiro ano de empresa? O que para você foi o mais forte aqui dentro? O que você poderia ter feito diferente? Antes de chegar para, né, digamos assim, fazer o feedback, faça o seu feedback. Deixe com que ele traga, para que ele se sinta à vontade, para que ele quer. Quando chegar nessa fase aí de desenvolvimento, ele vai entender que o que você está trazendo é, de fato, o que é de melhor para esse colaborador. E ele vai internalizar que você está dando para ele a estratégia de como chegar no sucesso. Então, assim, o tempo é de cada um aqui, cada empresa aqui tem uma cultura, né? Mas o que a gente sabe é que as pessoas, 99% delas, elas funcionam com uma determinada linguagem, seja ela visual, seja auditiva, enfim. Mas o que elas querem é um momento de se sentir próximas. Então, feedback na mesa é legal, mas faz uma mesa com café, puxa alguma coisa, fala para a pessoa, tipo, não, hoje a gente não vai fazer feedback com caderno, não. Deixa esse caderno para lá que eu quero bater um papo com você. Né? Vamos descer, vamos hoje em tal lugar. Então, assim, avaliação de desempenho tem uma formalidade. Mas esse momento de feedback que você está falando, a gente troca esse terminho de feedback para algo mais próximo e diz assim, olha, vamos bater um papo. Né? E aí você começa a performar essa equipe, criando neles uma sementinha, né? Criando neles aquela coisa, tipo, ele quer o meu melhor. Então, isso é um líder de time. É importante também o líder saber escutar, né? Escutar do colaborador, porque eu aprendi isso, pelo menos na gestão, de que o líder ele tem que escutar também, porque nós não somos perfeitos, a gente tem que saber escutar, onde a gente também pode melhorar, né? Até porque isso tem que ser uma lição aprendida para que você melhore com seus próprios colaboradores, correto? Correto. E quanto mais humano é o líder, sabe? Quanto mais próximo desse colaborador, porque antigamente a gente tinha uma visão de gestor, né? De que era o detentor do conhecimento e que ele, em determinados pontos, ele trazia as ferramentas, as estratégias de uma forma muito decisiva. Hoje, a gente percebe que essas equipes, que aí já não são times, essas equipes funcionam bem, são pessoas boas, no sentido de estar no lugar certo, mas, ao mesmo tempo, elas não estão fidelizadas, elas estão com olhar no mercado, elas estão vendo possibilidade de ter um ambiente melhor, né? Internamente, talvez elas não estejam nem tão unidas. Então, assim, a visão de líder time, ele humaniza. Então, assim, olha, eu sou gente como vocês, né? Eu também gosto de um churrasco, eu também faço uma piada, eu também fico mal certos dias, hoje eu não tô bem. E aí você começa a ver o time dizer assim, não, eu não quero que ele não fique bem, eu não quero
que falte nada aqui para a gente decidir isso, porque esse é o nosso time. Eu, uma vez, Rafael, criei uma estratégia na empresa, voltando àquilo que eu falei lá no começo, que assim, eu percebi que tinham grandes cabeças, grandes gestores, bem formados, bem preparados, mas eles não se entrelaçavam. E isso estava criando um problema, porque aí o pessoal do financeiro estava criando problema com o pessoal do Comex, né? E o pessoal do Comex já nem falava com o pessoal do financeiro, porque tinha uma rusga. E o pessoal do comercial estava num patamar acima que dizia assim: olha, vocês se virem aí para resolver, a gente precisa vender. Enfim, e criou-se uma competição interna que você dizia assim, muitas vezes enraizada pelos grandes gestores, pelos diretores, de dizer assim, não, quanto mais eles competirem, melhor. E eu falei assim, eu disse, não, é o inverso. Quanto mais eles entenderem o trabalho do outro, mais fácil vai ficar. E aí, o que eu fiz? E aí, quem quiser, depois eu até troco figurinha com relação a isso. Eu procurei algumas universidades, algumas faculdades que se predisponham, né, digamos assim, a mexer no Ementa, e a gente sentou e falou assim, eu quero uma ementa específica para essa empresa, para fazer ela guinar como gestores. E a gente criou um MBA de Gestão Estratégica e Liderança, em que eu pegava todas as cadeiras, né, as matérias daquele curso, com os setores daquela empresa, estrategicamente, não dava para a gente contemplar, tipo, vamos fazer a produção, né? Uhum. Mas, estrategicamente, a gente criou ali uma linha de raciocínio para que todos, no final, estivessem preparados para ser o dono daquela empresa. E aí, no começo, obviamente que a diretoria falava assim, não, você vai fazer isso no sábado, né? Porque tem que estar aqui todo mundo de segunda a sexta. E eu falei, não, a gente vai ter que dividir essa responsa. A gente vai ter que colocar num dia em que metade do dia a gente dá para eles fazerem essa capacitação. E metade eles vão ter que doar para a gente. No primeiro momento foi um pouco difícil, na segunda semana foi difícil, na terceira eles torciam para ir. Os gestores que não se falavam, os gestores que, tipo, cada um na sua célula, eles queriam, eles trocavam, eles faziam um grupo, eles começaram a trabalhar desde gestão de pessoas, até gestão comercial, até gestão do marketing. Eles diziam, meu Deus, mas gasta isso tudo. Por isso que a gente precisa dessa verba. Todo mundo achando que a verba de marketing não era merecedora desse valor. Então, assim, todo mundo começou a entender a importância do outro e a torcer e a contribuir. E aí as reuniões de gestores começaram a ser mais participativas, as reuniões de gestores começaram a ser mais respeitosas. A gente começou a admirar o outro, não só como técnico, mas também como pessoa. Nossa, gente, como ele é colaborativo, né? Como ele trabalha diferente. E em um ano, o resultado dessa empresa, que estava lá embaixo, foi de crescimento de quase 40%. Por quê? Porque a gente estimulou nesses líderes o compartilhamento. E aí eles começaram a ter visão de dono. E aí, ao invés de eu ficar, tipo, fomentando pequenas informações para cada um, a gente jogava aberto. Gente, é all-in. É isso aqui que a gente tem. O que a gente vai fazer? Então, a partir do momento em que a gente deixou de fragmentar o conhecimento, decidiu unir todos eles, né? A instituição topou fazer com a gente, foi muito legal, foi muito rico. O resultado foi visível e muito rápido. Não, muito bacana esse teu comentário. Porque dentro do mundo atual, a gente também, quando a gente fala de liderança, né? A gente também, dentro de uma formação de time, a gente tem que identificar alguns talentos dentro do time, né? Sim. Eu queria te fazer uma pergunta que a primeira é uma explicativa, acho que para o pessoal conhecer os termos e vou dividir em duas, né, a minha pergunta. E a segunda é como é que a gente pode identificar. Quando a gente fala de soft skills e hard skills, o que seria exatamente um soft skill e um hard skill? Tá. Então, assim, hoje, quando a gente faz uma avaliação de perfil mesmo, de candidato, de funcionário e tal, a gente sempre divide assim, tá? Então, o que seria o hard? O hard seria tudo que ele tem, que ele tem técnico, que ele assimila. Então, ele tem uma proficiência em língua inglesa, tá? Esse é um hard.
ele tem um conhecimento em determinado software. É um hard skill. Tipo, ele tem uma ferramenta, ele tem uma informação, uma característica que diferencia, mas que foi aprendida, que pode ser desenvolvida, que foi uma, digamos assim, uma dedicação dele para assimilar essa informação, tá? Eu até tenho, eu falo assim, que eles são habilidades que podem ser aprendidas. Ponto. Esses aí são os hard skills, tá? Os soft skills que a gente fala são as características individuais e subjetivas. Então, são pessoas que têm ali facilidade de comunicar. É uma coisa que você pode dizer para mim, mas Mirella, isso é uma coisa que pode ser aprendida. Mas tem gente que tem esse talento, tá? Ele desenvolve mais, ele desenvolve menos, mas ele tem esse talento. Ah, ele tem um outro soft, ele é uma pessoa que tem flexibilidade. Então, ao invés de eu chegar lá e o cara ficar teimando comigo que determinada alternativa é a correta, essa é uma pessoa que tem um soft skill de flexibilidade, de resiliência. Então, são as características subjetivas de cada um. Quando a gente faz entrevista, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês, eu separei um pouquinho aqui, digamos, dividir em tópicos aqui para poder dizer para vocês como é que a gente faz essa caracterização. Quando a gente faz entrevista, a gente até tenta fazer o máximo possível para absorver hard soft skills na entrevista, tá? Então, a gente tem ferramentas, entrevista por competência, a gente faz aplicação de DISC e tal. Mas a gente também sabe que a maior avaliação é aquele primeiro período que a lei nos dá como período de experiência. Por quê? Porque ali sim a gente vê como ele aplica soft skills dentro do hard skill que ele já assimilou. Então, assim, hoje a gente pode dizer que a hard skill, proficiência em língua estrangeira, a graduação, a especialização, mestrado, certificados específicos, cursos técnicos, manejo de ferramenta, operação de máquina, desenvolvimento de software. Então, tudo isso são hardware. O cara vai chegar na entrevista, a gente vai saber, faz, não faz? Vamos lá fazer um dia teste? Ah, funcionou bem? Então, ok, hardware dele tá ok. Agora, vamos para o soft. Quando chegar lá no soft, a gente vai ver resiliência, flexibilidade, comunicação, paciência, senso de liderança, que eu falei lá, ética, espírito de equipe, capacidade analítica, dinâmica, cordialidade. Então, assim, isso é uma coisa que em entrevista a gente pode até perguntar, em dinâmica de grupo a gente pode até visualizar, mas é no dia a dia que a gente vê essa coisa, o enlace, né, acontecer, essa coisa surgir. Então, hoje, hard, basicamente, é o que já chega pronto, soft é aquilo que a gente sabe que tem e a gente precisa ver desenvolver. E é possível desenvolver essas habilidades nos colaboradores? A gente consegue identificar isso em uma equipe, essas habilidades caso eu queira, se for possível desenvolver, como é que eu faria? A gente pode identificar isso desde o primeiro momento, a todo momento. Então, assim, essa forma de mapear, aí eu já não sei quais empresas aqui têm RH e não tem, tá? Isso não é uma obrigatoriedade, tá, gente? Isso é uma coisa do gestor até, mas normalmente os RHs, eles possuem ferramentas, eles possuem as dinâmicas, eles possuem instrumentos de testagem. Então, assim, para que a gente possa fazer já no primeiro momento uma anamnese de tudo que se apresenta, tá? Mas digamos que não é esse o seu cenário. Você não tem. Mirella, dá para fazer uma entrevista por competência? Dá. Dá para você contratar pontualmente alguém para fazer uma entrevista por competência? Dá. E se mesmo assim eu não tiver esse recurso, eu consigo captar essas informações? Sim, você vai criar para você situações do teu dia a dia, da tua empresa. E qual é a tua expectativa em relação a isso? Faz esse trabalho, é um mapa mental. Então, eu estou lá na minha empresa e eu gostaria de saber todas as vezes que eu faço oferta de venda, quando ele não vende, como é que essa pessoa se comporta. Crie essa situação, coloque na entrevista a situação e vá mapeando, vai escrevendo, entrevistei o primeiro, entrevistei o segundo, você vai começar a entender como fazer esse mapeamento desde a entrevista, tá? Então, no processo de recrutamento e de seleção, a gente pode fazer isso. No clima organizacional, quando você for fazer as avaliações de desempenho, a gente pode fazer esse mapeamento. Eu coloquei aqui, na parte de gestão de projetos,
a gente também pode fazer esse mapeamento. Escreve lá todas as características e quais são os resultados que você gostaria, para ver se essa pessoa tem essas características. E assim, nos resultados gerais e individuais, à medida em que você fez seu plano de desenvolvimento e você já começa a entender que tem dificuldade, obviamente ele vai perguntar onde eu estou falhando, e ele vai cair, ou em hard, ou em soft. Aí você vai me perguntar, dá para a gente desenvolver um soft skill? Se a pessoa quiser, o ser humano, de maneira geral, pode tudo. A gente é um ser em constante mudança, né? Obviamente que a gente tem mais dificuldade em uma coisa do que em outra. Não posso dizer que uma pessoa em tecnologia é uma pessoa mais comunicativa do que uma pessoa de marketing. Mas eu também não posso dizer que só existam pessoas de marketing comunicativo e pessoas de TI que não se comunicam. Muito pelo contrário, quando elas desenvolvem esse tipo de característica, elas se destacam. Então, hoje, por exemplo, eu que faço muita vaga, quando eu encontro alguém da área técnica, da área de engenharia, da área de tecnologia, que tem a persuasão, que tem características de comunicação, que tem características de vendas, essa pessoa eu já sei. Eu até brinco que eu digo, é uma mosca branca, essa pessoa tem um talento nato, porque tecnicamente ele vai atender e ele sabe vender essa técnica. Então, assim, qualquer pessoa pode, desde que ela queira. Tem gente que não quer, Rafael. Eu conheço pessoas que falam assim, eu prefiro ganhar 10 mil sendo analista de desenvolvimento de alguma coisa, do que ganhar 15 sendo gestor e líder de uma equipe. Uhum. Eu não tenho essa disponibilidade. E aí você diz, mas meu Deus, você vai ganhar muito mais, você vai ter visibilidade, você vai ter oportunidade. Não quero. Então, assim, a gente precisa também aceitar quando o colaborador não quer. E esse desenvolvimento, ele é pactuado. Então, a empresa pode até dizer, olha, eu preciso de determinados hards que você tem que desenvolver. Vou fomentar para você esse desenvolvimento. Você quer? Quero. Então, assim, já é digamos assim, já é 50% daquilo. Mas tem que criar no ser humano o desejo. E o líder consegue fazer isso mesmo quando o ser humano não quer. Não, perfeito. Deixa eu só dar um recadinho para o pessoal que está nos vendo aí. Vocês podem fazer perguntas, tá, pessoal? Pode usar o espaço do lado direito ali para fazer perguntas. E a gente vai ler na sequência essas perguntas também. Eu queria fazer uma pergunta, porque quando você fala aí do hard skills, soft skills, a Censis também faz uma prestação de serviços de análise de currículo, né? Para candidatos. E isso pode ser feito também através de currículo? Pode. O que a gente faz, tá? A gente faz um mapeamento. Primeiro, a gente vai receber o currículo, a gente vai fazer um mapeamento com essa pessoa de tudo que ela acha que ela faz, tá? Depois a gente faz uma descrição da atividade, e aí, fazendo um gancho com o pessoal que é da empresa, né? E aí eu não estou falando como Sense só, estou falando como RH mesmo. A descrição de vaga, quando você for fazer a descrição de vaga da tua empresa, você já cria lá quais são as características, tanto de hard quanto de soft, que você deseja. Tá? Então, a gente faz o trabalho inverso na Censis, né? A gente vai para o candidato e fala, olha, quais são as características que para você é um diferencial? Essa. Em qual momento você, né? Essa. Então, para a revisão de currículo, ele é mais estático. A gente faz mapeamento e descrição de atividade, com o objetivo que aquele candidato quer. Eu quero uma vaga de gestor. Então, a gente vai lá e, digamos assim, nada do que a gente coloca no currículo não é real. Só que a forma como a gente explica é a forma como o RH quer ouvir. Então, digamos, dá uma fomentada nesse currículo, tanto é que depois que a gente entrega o currículo, eles sempre falam, eu me contratava com esse currículo, até eu me contratava. Digo, então já começamos bem, porque essa é a história, você precisa acreditar no teu potencial. Não acho que teu currículo ele é só uma receita de perfil, ele é a primeira ferramenta de venda que você vai fazer. Então, assim, quando a gente faz o currículo, tem um outro produto dentro da Censis que a gente chama de Oportuniza. O Oportuniza é assim, quando o candidato ele já está com a entrevista marcada, e aí ele sente que aquela oportunidade dele, ele está super inseguro, ele vai entrar em contato com a gente, faz um Oportuniza, que é uma simulação de entrevista.
E aí eu faço com que ele tire o que é de melhor daquela resposta. Então, você faz tal coisa? Faço. Eu falo, mas você acabou de perder uma oportunidade de vender essa coisa. Como é que você faz essa coisa? Eu faço assim, assim, assado. Você pode responder melhor? Eu posso fazer dessa forma. Como é que você consegue potencializar o resultado disso que você está me falando? Eu já fiz isso, isso e isso como resultado. Eu aumentei 40% o número de faturamento no pessoal do pós-vendas. É isso aí que tem que aparecer. Então, vou te fazer a pergunta de novo. Você faz determinada ferramenta? Faço. Como é que você pode mensurar que faz? Porque eu usei tal coisa e o resultado foi aquele. Então, a gente fica ali 1 hora com o candidato, a gente faz essa simulação de entrevista e, no final, ele consegue dizer em entrevista todos os softs que ele tem e como ele faz o gancho com essas características técnicas que as empresas estão procurando. E diante do cenário que a gente está atravessando, né, eu acredito que muitas empresas têm feito entrevistas de forma... a preparação do candidato tem que ser diferente também, né? Então, acho que esse serviço que vocês prestam faz total diferença. Muitas empresas têm feito entrevistas de modo online, né? Sim. Através de Não, conferência. a gente também está fazendo online. E existem muitos processos seletivos atuais onde o candidato, antes de conversar ao vivo com o entrevistador, a parte de RH da empresa, a empresa exige, grava um vídeo aí de 30 segundos falando sobre tal tema. Isso hoje tem sido muito usual, né, dentro das empresas, né? A gente chama de vídeo currículo, é um pitch de 1 minuto e meio. Uhum. E isso faz muita diferença, né, Mirella? Porque é nessa parte que você, na verdade, esse é o meu entendimento, você pode dizer se eu estou errado aí ou não. É uma tendência, e aonde você vê também que o candidato, ele sabe se vender ou não. Né? Porque pede para ele falar dele, pede para falar dos atingimentos dele, exatamente o que você acabou de comentar, né, do trabalhar o soft do próprio candidato. E nesse pitch de 1 minuto, 1 minuto e meio, a gente vê muito candidato que trava, chega a 30 segundos e... Bem, na verdade, o que não acontece? sabe mais o que falar, né? A gente, quando trabalha com consultoria, isso faz parte do processo seletivo. Então, por exemplo, quando a gente determina para um candidato que ele tem 1 minuto e meio para falar 5 pontos que a gente fala importante, olha, você vai falar teu nome, você vai falar tua formação, você vai falar a região que você mora, você vai falar sobre tuas principais experiências, você vai falar sobre as características, né, as principais qualidades que você enxerga no teu perfil e tal, e você tem 1 minuto e meio. E tem gente que entrega em 2 minutos, em 3. Automaticamente a gente já disse, você está reprovado, você não conseguiu nem seguir a regra. Eu não entendi isso, então você não entende comunicação. Então, assim, existem alguns fatores que a gente já vai e coloca até como pré-seleção, tá? Tem gente que fala muito baixo. Então, a gente vai e fala assim, olha, você está com algum problema no fone? Você pode refazer e a pessoa faz novamente, de volta ele vem com essa característica. Eu vejo que, por exemplo, é para uma oportunidade que ele precisa ter mais firmeza e segurança, isso falando como característica subjetiva. Eu já falo, olha, para essa vaga a gente não vai conseguir encaixar, né? Até porque, como eu falo, é uma tendência. Os meus clientes, eles ignoram o meu relatório, eles só querem o vídeo currículo. Então, ele assiste o vídeo currículo e já diz, não deu, não rolou. Eu digo, mas você nem viu o relatório ainda. Não, mas já te falo, não gostei. E aí eu falo, disse, gente do céu, o que eu faço agora? Eu tenho que mandar o vídeo currículo depois do relatório, né? Que é para dar tempo a gente apresentar certas coisas. Mas eu também acho que, assim, o feeling de quem vai ser o gestor é uma informação muito importante. Se ele já sente ali que não é uma pessoa que combina com o jeito dele falar, por exemplo, erros de português, a gente corrige lá. A gente fala, olha, tem 3 erros de português no teu vídeo. Você consegue identificar? Aí a pessoa vai, posso fazer outro? Você pode fazer. O que eu quero te falar é, se você sabe que você está falando errado, é importante que você esteja atento que essa faz parte, né? Que esse é mais um passo para o teu processo seletivo. Mas, assim, eu não estou querendo forjar para o nosso cliente que você é um cara perfeito. Eu só estou te dando a condição de
de você refazer. Agora, se a pessoa não identifica, repete, eu já digo também, eu digo, olha, não vai dar para dar sequência, porque no currículo não tem nada disso, mas está no currículo da pessoa que ela tem certas inseguranças, tem que ela não obedece determinadas regras, tem que ela não tem determinada apresentação para tal vaga. A gente não entra no mérito de raça, gênero, cor, assim, a gente não entra nesse mérito, sabe? Muito pelo contrário, até porque hoje é uma tendência das empresas que elas sejam cada vez mais abertas a esse tipo de coisa. Eu fiz uma live mês passado com uma travesti, que é a Renata Borges, e ela trabalhava numa loja, no shopping lá em Londrina, e a loja adorava ela, porque ela dava muito resultado. E na live ela dizia assim, Mirella, quem contrata travestis, né, pessoas que têm outras opções não é bem a palavra, mas que estão em outra caracterização de gênero, elas são pessoas muito felizes. Por quê? Esse é um pessoal que tem dificuldade de se recolocar. Então, eles se doam, eles são aplicados, eles vão fazer tudo certinho, eles fazem um horário, etc. e tal. E aí você diz, opa, e por que estão desempregados, né? Se é tudo isso que os empregadores querem. Eles querem pessoas dedicadas, eles querem pessoas que estejam ali à disposição, que vistam uma camisa, que queiram fazer uma carreira. Então, assim, hoje eu percebo que as empresas estão muito mais abertas a tudo que vem de possibilidade, porque o que elas querem mesmo é resultado. Não, perfeito. Esse teu comentário foi perfeito. Eu não sei se você tem mais algum comentário, eu vou abrir para o pessoal fazer perguntas. A gente já está chegando quase no final do nosso tempo aqui de live. Eu queria, na verdade, dar uma grande dica, já que eu falei para o pessoal de como se reunir, tá, pessoal, para poder desenvolver líderes e, enfim, a parte de hardware. Eu esqueci de dar também uma dica, uma luz para poder desenvolver os softs. Durante um tempo, a cada 2 meses, eu criava uma atividade lúdica para gestores. E quando eu falo gestores, eu não estou falando só de coordenadores, diretores, etc., não, mas pessoas com pontos de liderança que para vocês sejam importantes. E aí eu levava essas pessoas para jogar baralho. Quem não sabia jogar ia aprender a jogar pôquer. Tem escolas de pôquer na cidade de vocês, certamente. Levem para poder correr de kart. Por quê? Porque aí você estabelece a relação de time, eles se dividem, eles se respeitam, eles entendem quem é mais. Às vezes, poxa, mas fulano que fala tão pouquinho, participa tão pouco, mas, cara, ganhou a corrida. E aí você começa a ver características no outro. Tem aquelas salas, eu esqueci agora, os escape room da vida, né? Funcionam muito bem. Leva a tua equipe para lá, faz todo mundo virar tipo o mesmo nível. Então, quem é assistente, analista, gestor, tá todo mundo na mesma sala e depende deles para sair dali vivo. Então, a cada tempos assim, leva para uma atividade das mais simples possível. Um karaokê. Ai, Mirella, mas é ridículo. Não vou para um karaokê, eu não vou cantar. Se mostre humano. Faça com que as pessoas se mostrem humano. Elas vão começar a se enraizar, elas vão começar a se relacionar, elas vão começar a entender aquilo, não mais apenas como técnica, mas também como pessoa. Não, obrigado, Mirella. O pessoal tem perguntas aqui, a gente agora abre espaço para perguntas. Fica a dúvida, né? Se não tiver pergunta... Tá tudo entendido. Gente, isso é um problema. Entendido, né? Vocês entenderam tudo, vocês não entenderam nada. Pelo menos fala pra gente. Deixa eu ver aqui também. Enquanto eles colocam aí, Rafa, vou até falar uma coisa para vocês. E aí é um pouquinho só para atualizar a questão do cenário, porque eu sei que mais do que uma crise sanitária, do que uma crise econômica, a gente também, em paralelo, está vivendo uma crise de desenvolvimento, né? Está todo mundo meio que preocupado. A gente tinha uma expectativa de taxa de desemprego entre 6 e 7% para esse ano, e a gente já está aí nos 12%.
Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente está em frente a uma crise de desempregos, a gente também sabe que tem áreas que estão contratando bastante. Então, ao invés de a gente ficar mirando no que está ficando difícil, a gente tem que ver oportunidade no que está surgindo. Então, a indústria farmacêutica está contratando, a indústria de logística está contratando, os e-commerce estão bombando. Então, assim, oportunidade para todo mundo tem. A gente só tem que ver o copo meio cheio. Infelizmente, diante de todo esse cenário, a gente ainda tem que ressurgir das cinzas e entender que existem pontos de oportunidade, sim. Então, por que eu falo isso? Porque isso é a mola propulsora para a gente sair de tudo isso. Se a gente começar a entregar os bets, desacreditar e não entender o cenário, a gente vai acordar amanhã baqueado. Então, levanto, o que eu posso fazer hoje? Né? Então, eu falo sempre para os candidatos, oportunidade tem, as pessoas precisam de gente boa trabalhando, se você é bom, acredita, vai atrás. Mesma coisa eu falo para as empresas, né? Eu digo, eu sei que é um momento difícil, mas não desacredite, enxuga, dá uma estruturada, mas assim, essa maré vai passar e vai ficar aqueles que mais se destacam, né? Exato. Não é bem uma pergunta, mas sim um elogio. A Luana Mancinho, obrigado pela participação. Ela está dizendo conteúdo maravilhoso, tá? Está agradecendo o compartilhamento. Que bom. Aí, ó, começaram a chegar as perguntas, ó. A Gleice Oliveira Soares, obrigado pela participação. Ela está perguntando o seguinte: como que os líderes devem trabalhar confiança no time? Vejo que temos muitos times sobrecarregados por suposta crença que estão com pouca demanda. Exatamente isso que a gente estava falando agora, né, Gleice? É Gleice, não é isso? O nome dela? Gleice. Gleice. Então, é exatamente isso que a gente está falando. A nossa tendência é pegar toda essa energia ruim e começar a focar apenas no que não está dando certo. A gente tem que pegar aquilo que está indo bem, traz reportagem, faz um grupo, faz uma lista de transmissão do teu time inteira, traz coisas legais todos os dias, informações, empresas que estão fazendo diferente, como que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode, né? A gente não vai se reunir em presença, mas o que a gente pode fomentar? Faz um gancho social da empresa de vocês com alguma coisa no mercado. Então, por exemplo, a Senses, durante muito tempo, eu fazia 2 lives por semana. Ah, mas o que eu ganhava com aquilo? Eu falava assim, eu digo, gente, eu não sei o que é para ganhar, eu só sei que eu não quero meus candidatos acreditando que não tem saída. Então, é uma forma social de fazer com que a gente desenvolva pessoas. Então, dentro da tua empresa, certamente tem gente que sabe fazer coisas que você nunca imaginou. Tenta colocar nesses grupos a oportunidade uma vez por semana. Faz um vídeo, faz um canal de diálogo com eles, coloca como vocês estão fazendo diferente, tanto no setor como em casa. Começa a humanizar essa relação para que as pessoas vejam que, assim, nós estamos fazendo a nossa tarefa. Né? Tem um exercício que eu falo muito da questão da conscientização dessa pandemia, que eu digo, quando a gente vê o todo, a gente se desespera. Vai dar tudo errado, que isso? Não, o que eu estou fazendo? Ah, eu estou usando a máscara, eu estou lavando a mão, eu estou evitando sair na rua, tal. Ok, já fiz minha parte. Perto de mim, quem eu posso ajudar? Ah, eu estou conseguindo ajudar, sei lá, meu vizinho, eu estou conseguindo ajudar meus pais, eu estou conseguindo, não sei o quê. Ok, e assim a gente vai. Então, a tua empresa pode pensar pode pensar grupo, pode pensar social. Então, tenta achar uma estratégia de criar meios de incutir no mindset dessas pessoas coisas positivas. Não, obrigado, Mirella. A Aniele Paiva também, obrigado pela participação, está agradecendo, dizendo que foi muito produtivo o bate-papo, dicas valiosas, agradecendo a você, Mirella. Obrigada. A Luana, novamente, está fazendo aqui um comentário, né, em relação à contratação da diversidade. Hoje eu sinto muita dificuldade em contratar jovens, pelo próprio perfil, indisciplina, ansiedade, um certo desleixo. Vocês creem que a falta de oportunidade e desemprego para os jovens esteja mais relacionado ao próprio perfil? Bem, na verdade, tem uma relação, mas não é por isso, tá? Existe uma dificuldade de gerações, tá? É uma questão de cultura. Os jovens, eles têm hoje uma dificuldade maior de concentração, mas ao mesmo tempo, né, não estou falando de maneira geral, tá? Estou falando de maneira, como é que eu posso falar? Eu estou tentando florear para ela que é assim,
O jovem hoje, ele tem uma dinâmica muito mais rápida do que a gente tinha tempos atrás, né? A gente está aqui na geração dos 40 entre o conservador e o dinâmico. Então, assim, o jovem, ele tem uma dificuldade, é o que eu te falei da questão de valor, a gente não sabe qual é o valor dele. Tem jovem que, tipo, ele não precisa do dinheiro, mas ele quer a carreira, ele quer a oportunidade, ele quer viajar, ele está aqui, mas o plano dele é daqui 2 anos, ele está em outro lugar, está em outro país. Então, assim, a gente não tem como ser avesso a isso, a gente vai ter que abraçar isso aí e dizer assim, qual é o teu tempo aqui dentro? Então, contratar jovens pensando em diversidade não é difícil. O problema é fazer a leitura desse jovem do que ele tem de melhor para a cultura da tua empresa. Existe um aculturamento entre os dois que vai ter que acontecer. Ele com aquela, né, com aquela forma de ver o negócio, você com a forma de expectativa desse jovem. Vai ter que existir um aculturamento aí entre vocês para poder seguir. Mas sabendo que é um contrato pré-estabelecido, que diferente dos tempos atrás, em que a gente entrava numa empresa e queria trabalhar 40 anos até se aposentar, esses jovens não têm mais esse desenho de carreira. Então, você tem que ter um tempo com ele para entender qual é o melhor. E funciona muito bem, porque eles são muito dinâmicos. Então, perfeito. O Wellington Pires, obrigado pela participação também. Ele é lá de BH. Ele está dizendo, nesse novo mundo de pandemia, novos fazeres a fazeres, vocês acreditam na continuidade do teletrabalho, né, o vulgo home office? Totalmente. Totalmente. Eu acho que, assim, a economia, de uma maneira geral, que as empresas estão tendo com essa questão do home, já está acontecendo. Tem empresa que já fala para mim, Mirela, a gente não volta. A sala não vai abrir, a gente vai continuar com essa tendência. Até porque existem formatos de trabalho para isso. Quem não tem, corra atrás junto com o teu RH ou junto com o teu jurídico para formalizar os contratos de trabalho em formato home office. Existem várias ferramentas de controle de ponto com relação a isso também, já homologadas pelos sindicatos, pelos órgãos competentes. Então, assim, é uma tendência porque se viu que existia uma entrega e um resultado com relação a isso, que era uma dificuldade que se existia de achar que as pessoas estando em casa não iam render tão bem. Rende sim, o resultado existe. Essas pessoas estão entregando. A questão do transporte, a gente percebe que dá uma economia para a empresa, dá uma economia para o colaborador e é uma economia para o mundo, porque a gente está falando em meio ambiente, a gente está falando em mobilidade, a gente está falando em tempo de trabalho, que antes se perdia, né? A gente está falando em risco de trabalho, porque a gente sabe que existia o risco do percurso, né? A questão do custo dos funcionários. Então, assim, existe um passivo trabalhista em cima disso que vale muito a pena. Quem conseguiu formatar isso, pelo menos algumas células, não precisa ser para sempre. Você pode trazer esses colaboradores para dentro da empresa de tempos em tempos, mas isso pode virar uma opção. Perfeito. Leodete Tonon também está agradecendo, parabéns pelo assunto tratado, realmente para a equipe gestora da empresa foi ótimo para avaliar a sua própria atuação. Obrigado pela participação, Leodete. A Maria Cecília Medeiros, obrigado aí pela participação, ela é lá do nosso 0800, fez aqui uma mensagem, está dizendo parabéns pelo conteúdo, né, Mirela, agradecendo também a mim, trazer esse tema a um novo normal. Ela tem uma observação a fazer, o vídeo currículo é uma tendência, mas também pode ser uma forma de enganar o recrutador, pois como ele pode ser editado ou reeditado, o candidato pode mostrar o que ele não é. Como fazer para mostrar o que realmente somos? O não envio do vídeo currículo não pode ser uma forma de solicitar um contato de videochamada por parte do candidato? Pode. Como é o nome dela? Maria Cecília. Maria Cecília. Na verdade, assim, o vídeo currículo, ele não substitui o nosso currículo antigo, tá? Então, assim, ele é um elemento a mais. Eu falo que ele é um elemento só para feeling, tá? Ele não consegue em 1 minuto e meio falar o que a gente consegue tirar em uma entrevista de 1 hora e meia, né? Então, assim, por exemplo, o que consegue para a gente? Uma fluência em inglês. A gente pede, faz um pitch para a gente em inglês, manda. A gente consegue ver a entonação, a gente consegue ver a apresentação,
Então, por mais que a gente fale assim, mas a pessoa está criando um cenário, né, para aquilo dar certo. Mas aquilo tem que estar compatível com o que está no currículo, aquilo tem que estar compatível com o que está na entrevista, aquilo tem que estar compatível com o teste psicológico. Na verdade, ele é um complementar, tá? Eu digo, é uma tendência, porque essa coisa do visual, eu brinco que são as entrevistas em holograma, né? É a oportunidade que a gente tem de diminuir o tempo do gestor conhecer aquele candidato. Mas isso não substitui o processo seletivo, não. Não, perfeito. Você quer deixar os teus contatos, Mirela? Quero sim, até porque eu gosto muito de dividir, gente. Eu sou uma pessoa que eu digo, eu não sou ninguém sozinha. Então, se vocês tiverem dificuldade, a gente troca ideia. Meu WhatsApp direto eu vou deixar com vocês, que é aqui de Curitiba, 041 998481415. Manda um oi para mim, a gente troca ideia. Às vezes eu demoro um pouco, porque tem bastante, às vezes é uma vaga, alguma coisa. Mirela, eu quero um toque, manda por lá. Meu Instagram é @lelaferraz, então Lella Ferraz, tudo juntinho. Então, por lá também, às vezes eu apareço, dou um oi para todo mundo. A Senses RH também está no Instagram e é por lá que eu faço as lives. Eu faço lives colaborativas para candidatos. Não deixa de ser também a oportunidade dos RHs das pequenas empresas trocar com a gente, porque a gente ensina muito por lá também. E, bem da verdade, gente, eu sei que é um momento difícil para dizer isso, mas passando em Curitiba, quando tudo isso passar, liga que a gente toma um café. Perfeito, muito obrigado, Mirela. Fazer a sua leitura de dois últimos comentários, né? O Paulo Mendes está perguntando, a live vai ser disponibilizada, sim, Paulo, tanto no YouTube da Academia Bematec Eugim, quanto na própria Academia Bematec Eugim. E o Antônio Rios também está agradecendo pela live oportuna, parabéns pela iniciativa. Se você puder repetir o teu WhatsApp, tá, Mirela? O pessoal não conseguiu pegar aí. Vamos lá. Então, é 41 99848 1415. Perfeito. Perfeito. Depois também a gente disponibiliza também nos créditos da gravação, a gente coloca os teus contatos da Ciências também. Eu gostaria de agradecer a tua participação, também a tua disponibilidade, a disponibilidade de todo mundo que nos assistiu, e dizer também que é uma honra, assim, contar com pessoas como você para, nesse momento, compartilhar o conhecimento com os demais, né? Você sabe que é assim, ó, Rafa, a gente não cruza no caminho das pessoas por acaso, né? Então, assim, em algum momento, eu e Rafael trabalhamos, né, juntos por um projeto. E uma coisa que eu me lembro muito era o nosso desejo de uma educação corporativa, né? A gente tricotava muito sobre essa oportunidade e o mundo dá muitas voltas e estamos nós aqui compartilhando conhecimento, trocando com todo mundo, porque, de fato, nada acontece por acaso. E uma coisa que, assim, eu reforço com vocês, gente, de maneira geral, que o líder bom não faz falta. E quando eu falo para vocês isso não deixa para amanhã a oportunidade que você tem de formar boas pessoas hoje. Então, assim, todo mundo tem um quê de muito bom. E só vocês vão saber tirar isso, porque vocês estão se dando a oportunidade de fazer isso. Então, daqui a um tempo, a gente vai se cruzar onde vocês vão estar compartilhando o conhecimento de vocês com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Ana. Dois últimos comentários aqui. O Leandro Cipriano agradecendo a oportunidade, parabéns pela condução no bate-papo. E estão te perguntando se tem o teu LinkedIn. Sim, Mirela Neves Ferraz. Tá lá. A gente coloca lá nos créditos, se você quiser. Mirela Neves Ferraz. Tá certo. Muito obrigado a todos. Obrigado, Mirela. Uma boa semana a todos aí também. Até mais. Eu que agradeço. Beijo, pessoal.